Yay! Vai trocar o filtro? Tem como colocar aqui também? Ó, Melissa. Fala, galera. Vamos entrando. Boa noite, Edson. Fala, Rafa. Opa. Graça e paz, irmãos. Vamos encher essa live, vamos lotar. Também estou com muita expectativa, Melissa. Estou com muita expectativa também. Creio que Deus vai falar conosco aqui, em nome de Jesus. Vai chamando todo mundo, daqui a pouco o pastor Marcelo Campanella está com a gente. Creio numa live incrível, cheia de vida, cheia de poder de Deus. Falar um pouquinho sobre vida relevante. Existe uma razão, né, de nós estarmos aqui. Eu e você não somos um acidente, não somos mesmo. Então existe uma razão do céu para eu e você estarmos aqui. Vai chamando todo mundo. Vai ser top. Aleluia, aleluia. Eu queria que, se você tivesse alguma dúvida, vocês estão me ouvindo bem? Vai colocando aí se vocês estão me ouvindo bem. Se você tiver alguma dúvida, que você já vá fazendo a pergunta. Aleluia. Legal, tô vendo a cozinha do Marcelo agora. Ainda bem que não tá tranqueira terrível, foi rápido assim, né? Fui ligeiro nessa. Aleluia. Foi. E aí, pastor? Oi, pastora Paz, tudo bem? Tudo bem? Paz. Bem, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Para quem não conhece, deixa eu fazer a apresentação aqui. Esse é o pastor Marcelo Campanella. Ele é o pastor lá de São Bernardo do Campo. E ele faz parte da minha supervisão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre vida relevante. Eita, Jeová. Eu estou ouvindo duas vezes a minha voz. Eu acho que é porque você está sem fone. Tô sem fone. Você quer que eu pegue um fone? Pera aí. Eu acho que é melhor, fica melhor. Agora você conhece a casa do Marcelo. Aleluia. Pessoal que entrou. Melhorou? Pessoal que entrou, melhorou 100% agora. Maravilha. Pessoal que está entrando, se você puder clicar nesse aviãozinho e mandar para todos os seus contatos, porque para falar que vai ser incrível essa noite, eu creio, um grande mover de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre vida relevante. Então deixa eu dar um pano de fundo aqui para você. Essa vai ser uma série que nós vamos fazer. Eu vou fazer com vários pastores, mas também vou fazer com pessoas normais. Né? Obrigado. Parece que pastor é anormal, né? Mas nós vamos fazer com todo tipo de pessoa. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar fazendo com os pastores, mas amanhã
Amanhã eu vou estar fazendo novamente, começando essa live às 22h30, mas é assim, quem estiver participando na hora da live, eu vou chamar, eu vou convidar para estar falando comigo sobre vida relevante. Eu creio que é um tema assim, muito propício para esse tempo e é um tema assim, incrível mesmo, sabe por quê? Porque eu e você não nascemos por acaso, nós não somos um acidente, não somos. Então, a vida é difícil? Claro que é. A vida não é fácil, a vida não é simples, mas uma coisa é certa, eu e você não estamos aqui por acaso. Nós temos uma essência. Qual que é a nossa essência? Nossa essência é de Cristo. E Cristo, ele é muito relevante, muito relevante. Amém. Então, em cada posição que eu e você estamos, atuamos, nós precisamos ser relevantes. Nós podemos ser relevantes. Nós precisamos ser isso. Então, nós temos essa essência. Eu creio que faz muito sentido para você, como isso faz muito sentido para mim. Eu vejo muita gente nesse tempo, nesse período, inoperante e assim, tendo uma vida muito passiva e poderia ter algo muito mais além. Tem pessoas que nesse tempo, eles estagnaram, eles não se desenvolveram, eles não cresceram em nenhuma área da vida. Por quê? Porque tem uma zona de conforto. Quando você entra nessa zona de conforto, para você sair é muito difícil. Como que uma vida relevante inicia então na nossa vida? A primeira coisa é você sair da sua zona de conforto. Primeira coisa para se iniciar uma vida relevante em nós é nós sairmos da nossa zona de conforto. Então, hoje eu quero te sacudir. Eu e o pastor Marcelo aqui, nós queremos te sacudir para que você viva uma vida que realmente merece ser vivida. Em todas as áreas. Na área, para mim, para o Marcelo aqui, é tudo espiritual, não tem nada secular, tudo para nós é espiritual. Mas eu sei que tem vários tipos de pessoas que nos escutam. Então, você pode ser relevante na igreja local onde você está, você pode ser relevante na sua facul, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Aquilo pelo qual você nasceu para ser, talvez você seja médico, dentista, arquiteto, engenheiro, político, não sei, mas você pode ser relevante em todas as áreas da sua vida. Não seja mais um. Cristão, não fique somente numa pesquisa do IBGE. Porque a revista Veja fala que você é um evangélico, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não nos chama de evangélicos. A Bíblia, nós somos filhos de Deus. Amém. Filhos de Deus. Então, se é filho, nós temos a imagem e semelhança do Pai. Amém? Amém? Então, que você hoje desfrute disso. Nós vamos adentrar nesse assunto, mergulhar nesse assunto, mas nós queremos que você se encha com uma nova disposição, uma nova ousadia, uma nova intrepidez. Que Deus te dê agora visões, que Deus te dê uma inspiração, que Deus possa mexer com você hoje, possa brilhar novamente, te dê um despertar. Esse é muito que o nosso pastor Wilson está falando, essa palavra. Que ele possa te despertar hoje, a você realmente viver uma vida que influencia você mesmo, mas influencia todos que estão ao seu derredor. Amém? Amém. Verdade. Pastor Marcelo, que aleluia! Que privilégio tê-lo aqui comigo. Amém. Você faz parte da minha história, né, pastor Marcelo? Você faz parte da minha história. Esse daqui foi o cara que eu não queria ir para o encontro, e ele foi o cara que ficou me esperando de carro para me levar de carro, porque eu já tinha perdido o ônibus, né? Porque eu não queria ir. É uma carona que eu não me arrependo de ter dado. Você sabe que tem carona que você se arrepende, né? Mas verdade, tem carona que você não arrepende. Tem carona que você dá, o cara mete o pau em você depois, tudo, você não. Deus transformou total, né? Nossa, essa carona foi a melhor carona da minha vida também. A minha vida foi a melhor carona. Amém. Pastor, nós colocamos um tema para hoje, né? E o seguinte, né? Eu coloquei algo que eu já tinha experimentado na minha vida. Talvez a primeira lição de um mentor na minha vida. Eu falei o seguinte, eu era encarregado de produção, eu falei, nossa, difícil mexer com equipe aqui, difícil eles seguirem as minhas orientações, né? Ele falou o seguinte, olha, o problema não é que as pessoas
te seguem, não te seguem, né? O problema é que ainda, será que vale a pena seguir você? Será que você vale a pena ser seguido? Aí eu fui para pela palavra que está lá em 1 Coríntios 11:1, que Paulo falando o seguinte: sejam meus imitadores, Assim como eu sou de Cristo. Por que Paulo estava falando isso? É porque vai valer a pena me seguir, porque eu sigo Jesus. Verdade. Eu sigo Jesus. Então vai valer a pena eu me seguir. Então, valer a pena seguir alguém é se alguém tem algo relevante para que possa passar. Porque o que é relevância? Relevância é dar valor, é dar importância. Isso é relevância. Então, tudo que é propósito de Deus para a nossa vida, nós deveríamos dar valor. O que o senhor pensa a respeito disso, Marcelo? Olha, eu conheci o que é vida mesmo depois que eu entrei na igreja, né? Que eu comecei a ter experiências com Deus, ter como referencial os homens de Deus, os pastores na minha vida, né? E isso começou a mudar toda a minha vida, mudar como eu enxergava. Então o evangelho em si começou a me transformar como um todo, né? E me mostrou que a minha vida é muito mais do que ganhar dinheiro e pagar conta. Ganhar dinheiro e pagar conta, né? E a grande questão das pessoas é que elas precisam entender isso, que a vida dela é muito mais que isso, que ela vai ter ela tem uma visão de eternidade, daquilo que Deus tem para ela, que Jesus não morreu na cruz por ela, para ela ganhar dinheiro e pagar conta, ganhar dinheiro e pagar conta, ganhar dinheiro e pagar conta. Ela nasceu para influenciar, porque nós somos filhos de Deus, né? A palavra do Senhor vai até além, não é só filho, você é embaixador de Cristo. Uau. E o embaixador é aquele que representa Cristo na terra. Então, a terra foi o local que Cristo nos enviou. E falou assim: ide, fazei discípulos, ide, dei fruto, ide e curai os enfermos. E foi isso que Cristo falou para nós. Ele não perguntou se a gente queria fazer. Ele falou: ide e vá. Ele é uma ordem, uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Acho que a ordenança no Novo Testamento é essa, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo, amai a Deus, ide, dei fruto, ide pregar o evangelho. Então, quando você começa a colocar isso e você sabe que você não fica mais só ganhando dinheiro e pagando conta, mas você tem algo superior, que é sobrenatural, que você pode impactar uma vida por conta daquilo que você carrega, porque você é embaixador de Cristo, você é filho de Deus, você representa Deus na terra, né? Então, isso aí mudou tudo na minha vida, né? Então, essa aí foi a parte mais importante. E a gente procura lembrar isso às pessoas, né, Marcos? A gente procura levar as pessoas a entenderem que a vida é muito mais do que o que elas vivem, né? Deus tem muito mais para elas, Deus tem algo superior. Né? Eu sempre costumo falar, você está pensando em algo, pensa só em algo, tá? Deus tem muito mais para você. Deus tem algo muito maior, né? E é isso. Então, assim, porque Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos ama, que está o tempo todo querendo nos abraçar, nos amar, como um pai amoroso que muitas vezes nós não tivemos, né? Então, nosso referencial de pai é tacanho, perto do que é Deus, né? Eu até estava na live agora de oração, e eu falei que pro meu filho, a gente sempre fala: filho, a gente te ama muito, mas Deus te ama muito mais. Para ele ter uma ideia de que o nosso amor não é nada perto de Deus, entendeu? Que Deus ama muito mais ele, que Deus tem muito melhor coisa, uma educação que eu não tive, né? E isso eu aprendi aonde? Na igreja, andando com os homens de Deus, lendo a palavra de Deus, tendo experiências com Deus. Isso foi me forjando, mostrando que a minha vida não é só ganhar dinheiro e pagar conta. A minha vida é muito mais que isso. Independente se eu sou membro, se eu sou líder, se eu sou discipulador, na verdade o desejo de Deus é que todos sejam discipuladores. Todo, no mínimo, pelo menos, né? Porque isso mostra que você está influenciando, isso mostra que você está liderando, que é o desejo de Deus. Jesus era líder, nós temos que liderar também, né? Todos os homens de Deus exitosos lideravam, né? Que é o maior exemplo de José, por exemplo, José do Egito, que ele saiu de presidiário, no dia seguinte era primeiro-ministro. Né? Não tem um exemplo como esse, né? Entendeu? Como é que um cara que era presidiário no dia seguinte vira, né? Então, é isso, né? Uma pessoa que realmente influencia, né? Tem algo para... Eu creio muito que nós, como tá até muitas pessoas aqui falando aqui, eu estou lendo cada texto aqui que o pessoal está falando, que nós não nascemos por acaso.
né? Sim, Nós não sim, somos não mesmo. uma situação do acaso. Existe um propósito pelo qual eu e você nascemos. A grande Sim. questão é se você já identificou o seu propósito. Exatamente. Uma grande coisa que eu sempre digo, até para os meus jovens, é o seguinte: todo lugar pelo qual Deus te colocou é para você ser relevante lá. Imagina, mas qual que é o problema, até mesmo da nossa sociedade, o problema do brasileiro? Ele pensa o seguinte, pastor Marcelo, ele pensa o seguinte: quando ele está trabalhando, quando ele vai lá trabalhar, ele só vai trabalhar para ele ganhar. Aquilo que você estava falando, ele só está lá por causa do salário dele, tá? Por causa do salário dele. Então, ele não se importa, por exemplo, se ele for bem no trabalho dele, a empresa vai crescer. A empresa cresce. Se ele tiver uma relevância no trabalho dele, a empresa vai crescer. A empresa crescendo, ele também cresce. Mas por que ele não é relevante? Porque ele tem o seguinte pensamento: se eu fizer algo de bom aqui nessa empresa, quem vai ganhar, quem vai ter o lucro é o dono. Ele sempre pensa que o dono vai ter o lucro. Aí ele vive na média. E o que é viver na média? É ser medíocre. Então o trabalho dele é medíocre. Onde ele poderia ser relevante, ele pensa que ele vai enriquecer o dono, mas se ele enriquecer o dono, ele também vai estar enriquecendo também. Porque ele pode ser promovido, ele pode subir de cargo, ele pode aumentar o salário dele. E isso acontece, eu estou te dando um parecer da vida secular. Agora, olha dentro da igreja. Qual que é o pensamento dentro da igreja? Os irmãos, quando eles começam, nós nunca vamos desperdiçar os pequenos começos. Porque onde nós estamos hoje é devido aos pequenos começos. Sim. Então, por exemplo, começou na igreja, começou na célula, tá ali, tá frutificando, tá? Aí vai crescendo. Aí se levanta um pastor, tudo. Aí daqui a pouco o irmão fala o seguinte: olha, eu não vou fazer mais não, porque se eu fizer alguma coisa, eu vou estar dando destaque pro pastor, eu vou estar dando status pro pastor. E aí o cara não quer multiplicar a célula, não quer crescer, não quer fazer parte da equipe, não quer andar em unidade, porque ele pensa, se ele for relevante dentro da igreja local, o status vai para o pastor. Mas uma coisa é certa, é que ele não passou despercebido na cabeça. Eu vejo isso de muitas pessoas. Se ele for relevante aqui, ele vai ser relevante no céu. É verdade. Ele não vai estar levantando um homem, ele está recebendo as suas pedras preciosas na sua coroa, ele vai estar recebendo a sua recompensa, o seu galardão. Então, eu nessas lives aqui, eu quero mudar e virar essa chave na sua cabeça. O seu destaque não é para homens. O seu destaque é para cumprir um propósito pelo qual você foi chamado. É verdade. Você ser alguém com identidade, alguém relevante, alguém que tem identidade. Identidade nada mais é do que uma autenticidade. Seja autêntico naquilo que é propósito de Deus para a sua vida. É verdade. Faz sentido isso? Sim. Seja autêntico naquilo que faz sentido a sua própria vida e o seu propósito pelo qual você foi chamado. Essa autenticidade é que gera valor em você, para que você não simplesmente, quando você está trabalhando, a sua empresa vai crescer. E aí, a consequência é você crescer junto. Quando você está dentro de uma igreja local, que você está influenciando, que você está trabalhando relevante, a igreja vai crescer, a consequência é você crescer junto também. Claro, não é isso, pastor Marcelo? Claro. Então, pastor Marcos, o que eu vejo, na verdade, é que a pessoa ela tem uma mentalidade que ela não entendeu, inclusive na palavra de Deus, diz que é para nós servirmos aos nossos patrões, aos nossos senhores, como se fosse para Deus. Sim. Ponto. É verdade. Então, o problema é que nós olhamos para os nossos patrões ou para quem está acima de nós como algo ruim. Verdade. Né? A palavra do Senhor diz que eu não tenho nada se do céu não me for dado. Ponto. Então, assim, se eu estou trabalhando para alguém, eu vou trabalhar para ela como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. Se essa pessoa fosse Jesus Cristo, como é que eu ia estar trabalhando para ela? Como é que eu ia estar fazendo para ela? Então, toda a autoridade, eu olhar para ela e falar, eu vou servir ela. Jesus disse, é maior aquele que serve. É maior aquele que serve. Né? Então, o meu papel é servir. Jesus foi um líder servo. Jesus, aonde ele esteve, ele servia.
Ele servia a multidão, ele servia os discípulos, ele sempre dava serviço, lavou até os pés dos discípulos. Pedro não queria que fosse lavado o pé dele, mas ele falou, não, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Entendeu? Porque eu preciso lavar. Né? E ele fala assim, isso aqui é exemplo para vocês, ou seja, ser humilde, lavar o pé uns dos outros, não ficar olhando quem é que está acima de você, e sim, peraí, eu estou contribuindo para o reino de Deus? Eu estou fazendo a minha parte para o reino de Deus? Onde eu estou? Eu vou servir, vou ser o melhor funcionário? As pessoas vão olhar e falar assim, aquele cara lá, não largo ele de jeito nenhum. Então, porque esse aí, ele está servindo como se fosse para Deus. Aí, se Deus vê isso, olha no coração dele isso, e se ele não está sendo remunerado a contento, Deus vai mudar ele para outro lugar. Deus vai colocar ele em outro lugar. Deus vai dar algo melhor, porque ele está servindo como se fosse para Deus. É fácil? Não, não é fácil. A sua carne e a minha não milita contra isso. Fica fritando contra isso. Né? Mas a questão do servir. Eu estou servindo na igreja, eu estou servindo no trabalho. As pessoas, elas olham para mim e falam, aquele ali é um solucionador de problemas ou um gerador de problemas. Uau! Né? Uau. Então eu sempre falo que quando você nasce, você tem uma escolha. Você vai ser aquele que gera problema ou você vai ser aquele que vai resolver o problema. Você escolhe o que você vai ser. Então você precisa fazer uma escolha. Fala assim, não, eu vou ser aquela pessoa que quando as pessoas olharem para mim, falam assim, ó, acho que ele nem sabe disso, mas se eu chamar ele, ele vai dar um jeito de resolver. Porque é um solucionador de problemas. Entendeu? Então, essa visão, né? A visão aqui que você falou, nós somos, na verdade, tivemos uma carga de mentalidade terrível aqui no Brasil, de que quem está acima de nós, o nosso chefe, o patrão, ele é algo ruim. Peraí, se eu quiser mal o meu patrão, eu estou querendo mal onde eu estou comendo. Na verdade, eu estou cuspindo no prato que eu estou comendo. Verdade. Entendeu? E na palavra do Senhor, quando eles falavam isso, que é para você olhar para o seu Senhor e trabalhar para Ele como se estivesse trabalhando para Deus, naquela época era escravo, não? Hoje você ainda recebe. Você é remunerado por isso. Naquela época você só tinha lá o quê? Um prato de comida lá e roupa e olha lá. Entendeu? Hoje não, se você quiser ir para outro lugar, montar sua empresa, fazer alguma coisa, você monta. Né? Mas... Então a questão toda é a mentalidade, né? A visão. Né? Para você ser alguém relevante, tem que, entendeu? Mudar a mentalidade. Isso que você falou, pastor, muito forte, né? Se você é um solucionador de problemas ou você é um criador de problemas, um gerador de problemas. Um gerador de problemas. Nossa, eu vi aqui, eu acho que foi da Alessandra que ela escreveu o seguinte, o nobre, nele se revela a nobreza. Mas o medíocre se revela a mediocridade. Eita, Jeová! É assim que acontece. Sabe que a grande questão do nosso país, a Bíblia fala o seguinte, que nós perecemos por falta de conhecimento. Exatamente. Sabe? E a relevância vem quando você conhece, quando você se desenvolve. E a primeira pergunta até que eu tinha feito aqui para fazer para você, é sair dessa zona de conforto, né? Como que faz para sair dessa zona de conforto? Porque quem está passivo, inoperante, eu sempre falo que a pessoa ela resolve assistir várias séries da Netflix. Ela fica expert em série. Ela fica expert no videogame. Ela fica expert nos canais de futebol. Expert nessas coisas todas. Tá me ouvindo, Marcelo? Agora sim, voltou. Voltou. Então fica expert em tudo que é irrelevante, porque aquilo não serve para o desenvolvimento dela. Então, como que faz para sair dessa zona de conforto? Zona de conforto, vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos saber quem nós somos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho que andar à imagem e semelhança dele, e o meu alvo é alcançar, né, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, o meu alvo é Jesus. Então, meu alvo de homem, para mim, de atitude de homem, de caráter, é Cristo. É um alto nível. Né? Mas nós temos outros homens na Bíblia também que podem servir de exemplo. E vão te trazer vários exemplos cada vez que você lê e você olha. Então, a primeira coisa que você precisa saber é quem você é.
Primeira coisa, a base. Peraí, eu sou filho de quem? É mais ou menos o seguinte. Se você nasceu de uma gata, é natural que você vai miar. Mas se você nasceu de um cachorro, é natural que você vai latir. Entendeu? Como eu nasci de novo agora, antes eu andava com os porcos. Mas como eu nasci de novo agora, eu sou nova criatura. E porque eu sou nova criatura, eu tenho que andar em novidade de vida. Uma vida nova. Então, peraí, a minha vida nova tem que ser diferente. Então, antes a minha boca era usada para amaldiçoar, para xingar, para murmurar. Mas na palavra de Deus, eu leio e eu vejo que não é para fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Vou mudar o cardápio, vou mudar aquilo que eu assisto, vou mudar aquilo que eu vejo, vou mudar aquilo que eu leio, né? Vou procurar fazer. Então, peraí. O que Jesus disse lá em João capítulo 4? Para mim, é uma das frases dele que mais me tocou, né? Quando os discípulos tinham voltado, a mulher samaritana tinha ido para a cidade, e aí perguntaram para ele, mestre, você não quer comer? Ele falou assim, não estou com fome. Não tô com fome. Eles pensaram assim, nossa, será que alguém deu comida para ele, alguma coisa? Ele falou, não, é que o que me satisfaz, o que me mata a sede, o que me mata a fome, é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então, quando você faz a vontade de Deus e realiza a obra, você está cumprindo o seu propósito aqui na Terra. Então, existe uma obra a ser feita, uma obra a ser conquistada, coisas para se fazer, e tem a questão de realizar a vontade de Deus. O que é realizar a vontade de Deus? Eu estava falando pro meu filho agora na janta. Eu falei, filho, você tem que fazer duas coisas. É saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando você busca de Deus, você pergunta para Deus, Deus, qual que é a tua vontade para mim? O que o Senhor tem para mim? E aí Deus vai te falar, né? Então, assim, toda vez que você busca a vontade de Deus, Deus está sempre querendo que você falar com você. Mas a grande questão é, você está com ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar? Entendeu? E aí você, então... Porque aí você vai ter uma vida relevante, aí você vai sair do ostracismo. Peraí, eu sou filho de Deus, eu sou nobre, eu sou rei. Como a minha esposa falou, né? O nobre vai destilar nobreza, o miserável vai destilar miséria, né? Então, o que eu sou? Eu era assim, mas eu não sou mais, agora tem o Espírito Santo de Deus habitando. Mas eu não sou assim ainda, tá bom, Senhor, me muda, me transforma, eu sei que eu sou uma encrenca de duas pernas, eu sei que eu preciso mudar. Aquela velha história, saber que tem espelho em casa, né? Tem espelho em casa? Tem espelho, você saber olhar e falar assim, não, eu sei que se eu continuar assim, eu vou voltar a chafurdar na lama, mas o meu lugar não é na lama. O meu lugar é com o pastor, né? O pastor Aloysio, ele tem ele fala assim, que muitas pessoas, nós pensamos que elas são convertidas, mas na verdade elas não nasceram de novo. Por que elas não nasceram de novo? Porque quem volta para a lama e gosta de ficar na lama não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo agora é ovelha, e ovelha, ainda que caia na lama, não quer ficar na lama, quer que alguém tire a lama dela. Verdade. Porque não é mais o lugar dela. E a lama na pele dela vai ficar ruim, ela vai se sentir mal, porque não é mais o lugar dela. Então a grande questão na vida da pessoa é ela saber qual a identidade ela é. Fala assim, não, eu sou filho de Deus. Eu nasci para abrir a boca, declarar sobre a situação. Eu nasci para não praguejar, mas para abençoar as pessoas, para abrir a boca e derramar a bênção de Deus na vida das pessoas. E aí, quando você sabe disso, você vai acordar diferente, você vai dormir diferente, você vai falar com a sua esposa diferente, vai falar com o seu filho diferente. Pastor, você não vai cair em pecado? Óbvio, uma coisa é cair em pecado, outra coisa é viver em pecado. Uau. É bem diferente. Viver em pecado é voltar para a lama e ficar lá. Então, sempre foi um porco, nunca mudou. Mas, quando você nasce de novo, a tua vontade sempre é qual? É estar junto do pastor. Não, me perdi do pastor, mas eu preciso do pastor. É voltar para ele, porque o meu caminho é andar com ele. A vontade dele. Amém? Uau. É isso. Muito top. Então, sair da zona de conforto é identidade. Identidade. Saber quem nós somos, isso é e a partir daí, Deus tem o melhor para mim. Tem até uma música. Deus tem o melhor para mim. E eu gosto muito de falar de identidade. Eu falo sempre uma frase, né? Identidade gera uma atividade. Se você não sabe quem você não sabe o que fazer. Né? Exatamente. Mas quando você sabe quem é, você vai saber o que fazer. Aí quando você sabe o que fazer, você vai dar prioridade àquilo que é importante.
aquilo que é importante para a sua vida, para o seu desenvolvimento, para que você cresça, para que você seja relevante, sabe? Se Deus te levantou como um líder de célula, cara, seja o melhor líder de célula. Aprenda com aqueles que já estiveram na mesma situação que você, já se destacaram, já cresceram, já multiplicaram, sabe? Aprenda essas coisas. A grande questão das pessoas que falam assim, eu não sou relevante. Cara, todos nós somos, porque nós temos a essência de Cristo. Todos nós somos. A grande questão é de você querer sair da zona de conforto, de você querer dar o passo, porque senão você vai ficar igual Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, quando Jesus o chamou para andar, ele saiu do barco, mas 11 ficaram no barco, não experimentaram a mesma coisa. Verdade. Então, 11 ficaram no conforto, o outro quis sair da zona de conforto, ele quis andar em outros padrões, onde Cristo pisou, ele falou, eu também posso pisar. Esse é um desafio nosso para que você saia da zona de conforto. Se você não sair para onde Jesus chamou para ir, cara, você vai viver uma vida limitada sempre. Eu tô te desafiando hoje para que você saia. Saiba quem você é. Você é imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança. É isso que deveria ecoar aí dentro, como o pastor Marcelo falou. Essa é a sua identidade. Se ele te chamou para andar sobre as águas, esse é o ponto-chave. A grande questão, para você perceber isso, é que quando você está com pessoas ao seu redor, se essas pessoas... voltou, né? É que estavam me... Voltou. Ligando aqui. Tá bom. Se essas pessoas que estão andando com você, se elas te seguem realmente, ou elas só faz parte de uma multidão. Porque uma coisa eu vou te falar. Quando Jesus fez um discurso muito duro, a multidão de discípulos deixou ele. Deixou. Sim. Aí ele chegou para os discípulos e falou o seguinte: vocês querem ir embora também? Aí sabe o que é que um cara falou, esse mês que andou sobre as águas? Falou o seguinte: para onde nós iremos? Iremos, se só tens as palavras de vida eterna. Se só o Senhor tem as palavras. Sabe por quê? A relevância de Jesus é tão grande naquilo que ele falava, que eles não queriam sair de perto. Ele falou, você é o Cristo. Eles não queriam sair de perto. Então, pastor, qual que é a importância, então, de ter um discipulado para achar as habilidades e aquilo que é ruim na pessoa? É verdade. Ou as debilidades. A verdade é o seguinte, a verdade é que no discipulado, né, nesse tempo que a gente ficou aí, esses 3 meses afastados, né, eu meditei bastante nisso, e a questão toda é a seguinte: tem pessoas que te procuram, tem pessoas que não te procuram, tem pessoas que querem estar junto de você, anseiam por estar perto de você, tem pessoas que não vê a hora de você ficar quanto mais longe melhor. Essa é a verdade, né? Mas a grande questão é que no discipulado você tem a oportunidade de ter um contato maior com as pessoas. E à medida que você tem um contato maior com as pessoas, você começa a conhecer as pessoas. Começa a enxergar as suas debilidades, as suas qualidades, e depende do coração da pessoa com quem você está lidando, ela vai aceitar que você fale sobre as debilidades dela, sobre os problemas que ela tem, para ela melhorar, né? Porque você está aqui. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, eu e minha esposa. A minha esposa, quando ela vê um defeito, ela fala assim, não estou gostando dessa forma, não estou gostando disso que você está fazendo, ou disso que você está falando, ou qualquer coisa, ela está me ajudando. Por quê? Ela sabe qual que é o padrão de Deus. Ela sabe qual que é o padrão, e ela me ajuda, porque a palavra do Senhor diz que ela é minha auxiliadora. E eu tenho que chegar e falar assim, tem hora que ela fala, talvez eu não concorde, mas depois eu vou orar, vou meditar, e vou ver, falar assim, não, realmente tem razão. Né? Eu passei do limite aquele dia, eu fui muito duro, ou fui muito mole, né? Depende do caso. Né? Então, assim, tem vezes tem gente que é muito dura, tem outros que são muito mole, né? Então, você, fica mais dura, no bom sentido, claro. Mas a questão porque Jesus era firme, né? Jesus era firme. Sim. Jesus não era bruto, ele era firme, ele era posicionado. Né? E é óbvio que no mundo de politicamente correto, ser firme às vezes traz alguma coisa como você é uma pessoa insensível.
né? Mas não, na verdade, você está trazendo luz aos fatos, ser firme, né? Jesus era muito firme. Então, a grande questão que eu vejo é que no discipulado, o discipulado eu acho fantástico porque você tem um contato maior com as pessoas. E cristianismo é contato. Cristianismo é estar junto. Não existe cristianismo de longe. Não existe isso. Né? Isso aqui que a gente viveu esses 3 meses aqui é para tapar o buraco só. Né? Cristianismo é um olhar no olho do outro, você vê que a pessoa não está legal, você vê que a pessoa... Pô, será que aquela pessoa está legal? Será que ela está triste? Até hoje eu te perguntei de um pastor que a gente conhece, não foi? Te perguntei hoje, pastor, tá bem aquele pastor lá? Tá, eu vou chamar ele e tal, porque eu achei que ele estava meio mal, tal, né? Então, aí você falou, não, a princípio não, tal, mas eu vou, né, saber por quê. Isso aí é cristianismo, você está preocupado com o outro, como é que ele está, você está passando alguma necessidade, você está passando algum problema. Então, no discipulado você tem como trabalhar isso, você tem como ter. Agora, aquela pessoa que ela não quer mudar, ela vai fugir do discipulado. Verdade. Porque ela não quer, ela fala assim, eu quero distância disso, porque eu não quero ser transformado. Né? Eu quero ficar longe de vocês. Por quê? E na verdade, ela não sabe o quanto que o discipulado faz bem, porque se alguém vir e enxergar algo em mim, e realmente aquilo não está na palavra de Deus, é bênção, porque o meu alvo é Cristo. Entendeu? Verdade. O meu alvo é Cristo. Então, se a pessoa está lá, ela está falando comigo, com a motivação de chegar e não querer me escorraçar, mas sim de me edificar e mostrar, esse caminho aqui não está legal, isso daqui. Aí é sinal que a pessoa está com o coração aberto, coração quebrantado para receber uma ajuda, né? Porque é Deus falando através da sua boca, da minha ou de qualquer outra pessoa, não é verdade? Então, eu vejo o discipulado nesse aspecto, né? Então, que é muito bom. O crescimento no discipulado é fantástico, desde que você tenha o coração aberto para ser trabalhado, né? É isso. Amém. Eu creio nisso. O discipulado é uma chave, né? É uma chave. Sim. Que se a pessoa souber abrir, você só tem muito crescimento com isso. Eu vejo que muitas coisas, pastor, acontecem assim. Tem pessoas que, por exemplo, enxergam a vida da outra pessoa, se ela tem um destaque, se ela é uma pessoa que coopera muito, que ela serve muito, que ela tem um crescimento, você vê sempre que aquela pessoa está crescendo, tudo. Ao invés de ter uma admiração por essa pessoa, que ela está crescendo, tudo, existe algo, parece que na vida das pessoas, aquelas que não querem crescer, a vida de quem está sendo relevante, a vida de quem está tendo um desenvolvimento, um crescimento, até mesmo o aperfeiçoamento de Cristo, a vida, em vez de a pessoa admirar, porque você só tem aquilo que você admira, você só tem aquilo que você honra, em vez da vida daquela pessoa ser uma inspiração, a vida daquela pessoa é um confronto para ela. É verdade. É verdade. Então, ela prefere criticar do que viver o que a outra pessoa está vivendo. Então, a coisa mais difícil que tem não é você chorar com o outro, mas se alegrar com a alegria do outro. É você se alegrar, você aplaudir quem está tendo sucesso. É você aplaudir quem está alegre. É você aplaudir quem está conquistando os sonhos. Essa é a coisa mais difícil. Então, para você que está me ouvindo aqui, sabe, isso é um princípio da ingratidão. Quando você não é grato nem pela vida do seu irmão, amado, as portas vão se fechar. Bom mesmo. E as coisas não vão fluir na vida. Quando nós somos gratos por Deus nos conectar com pessoas que crescem. Cara, olha, imagina só, eu tenho o pastor Wilson como meu pastor. Anos-luz na minha frente. Mas eu tenho clareza de uma coisa. Eu não preciso fazer muita coisa que o pastor Wilson já fez. Por quê? Eu recebo direto. Eu recebo dele, direto. Então, tudo que o pastor Wilson tem de revelação, ele já me dá. Por quê? Deus não tira revelações. Então, Deus não tira revelações, ele só acrescenta. Então, tudo que o pastor Wilson tem, eu já tenho. Eu já posso pegar, porque ele é o meu pai espiritual, então eu já posso crescer com ele. Em mim, Deus só vai acrescentar mais. Mas o teto do pastor Wilson é o meu piso. É o meu piso. Então, quando eu tenho esse olhar de admiração, eu tenho esse olhar de honra, eu vou crescer.
eu vou crescer sempre, porque ele é a fonte. É a mesma coisa, quando nós olhamos para Jesus, como que nós crescemos? De glória em glória. Quando nós contemplamos o Senhor como se fosse por um espelho, nós crescemos de glória em glória. Essa contemplação. E aí, pastor Marcelo, nós podemos crescer num todo. Faz sentido isso? É verdade, faz sentido. A grande questão, pastor, é como a pessoa enxerga muito autoridade nesse aspecto, ou pessoas que estão bem. Aquela pessoa, ela vai servir de exemplo para mim, de referencial para mim. Se essa pessoa servir de exemplo e referencial, aquela pessoa vai ser um arco para você, e você vai ser a flecha. Sim. Uau. Entendeu? Verdade. Veio agora que essa coisa, para estava falando agora, veio essa visão do arco e da flecha. Mas se você olhar para aquela pessoa como um impedimento para você, ela vai ser um martelo, um machado na sua vida. Entendeu? Em vez de ajudar a subir, mas não é por culpa da pessoa, é por culpa da própria pessoa, de como ela enxerga a outra. Né? Eu particularmente, assim, eu fico abismado, Marcelo, eu já tenho uma caminhada já com Deus, e eu nasci numa outra igreja, vim para a Videira bem cedinho, né? E eu fico, assim, impressionado com o nível dos pastores que a gente tem. Com o que Deus faz na vida dos pastores. Então, eu vejo na sua vida o que Deus fez na sua vida. Eu vejo na vida do pastor Wilson, na vida do pastor do Aloísio, nos pastores, pastor Naor, tantos pastores, Igonato. Você vê os pastores, o que Deus, na vida do pastor Ricardo, o que Deus transformou, o que Deus fez. Aquilo eu olho e falo assim, meu Deus, ó, é referencial para mim. Olha como eu posso aprender com ele e não sei o que lá. Sabe? Então, quer dizer, eu olho para essas pessoas, elas são são exemplos para mim. Assim como você pega na Bíblia e você vê exemplos. Agora, quando você... Óbvio, na Bíblia tem exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos. Né? Tem pastores que são para serem seguidos. Sim. E outros pastores que não é bom segui-los. É fato. Mas eu posso falar aqui de cátedra, aqui na nossa igreja, a Videira. Né? Como nós somos abençoados. Eu costumo dizer que a Videira não é uma igreja, é uma universidade do Espírito. Entendeu? Verdade, você está na Harvard espiritual. Porque o que a gente recebe... É verdade. O que a gente... Eu estava conversando nesse sábado, eu fui na festa de casamento de um casal aqui da igreja, e eu estava lá, e aí eu estava conversando com uma moça, e ela já era de uma outra denominação, e ela estava assim, pastor, eu estou abismada, nossa, eu estou assistindo tanta coisa de vocês, nossa, eu achava que eu perdi a salvação, aí depois eu descobri que não, que Deus está tranquilo comigo, aquilo foi um bálsamo para mim. Eu falei, olha isso. Aí eu falei para ela sobre isso, que nós somos a Universidade do Espírito. Ela falou, é verdade, porque o que é derramado nas nossas vidas, a revelação que é revelada, né, a palavra revelada que vocês dão é assim, fantástico. Então, quando você olha isso, você fala assim, Senhor, obrigado, eu estou no melhor lugar, né, eu estou lá, né, até quando o culto não pode terminar assim, tá ótimo, tá maravilhoso, que você recebe, né? Você sabe o que eu estou falando. E tá lá, tá ótimo. Por quê? Porque fala assim, aquele homem de Deus, a motivação no coração dele é te fazer crescer, né? Não tá querendo roubar o gado, não tá querendo roubar as ovelhas, tá querendo investir nas ovelhas, tá querendo cutucar as ovelhas para as ovelhas avançarem, crescerem, assim como um bom pai, um treinador, né? Eu sempre falo que eu falo pro meu filho, eu sou seu treinador, né? A sua mãe é sua treinadora. Minha esposa nesses dias aqui tem tido aula aqui, ela tem sido a professora. Aí com a professora Alessandra aqui acompanhando, tem vindo 10, nunca veio 10. Mas agora vem 10. Por quê? Porque ela fica em cima, tal, e eu tô lá sempre em cima. Se ele reclama, eu falo, não reclama que você tem a melhor professora do seu lado. Ela te ama mesmo, né? Então, e é isso. Então, na verdade, nós temos pastores que estão conosco, que são, né, você vê como a igreja é formulada, como ela, tudo mais, desde quando a pessoa tá ali na célula, tá ali já pastoreando, tá ali já aprendendo a pastorear. Quando ela vira pastor, só muda o tamanho só. Mas a coluna é a mesma, né? A forma de fazer é a mesma, né, Marcos? Não tem muito o que mudar, né? Então, sim, isso verdade. Ali, poxa, né? Óbvio, muda algumas coisas, mas a coluna é a mesma, né? Ali encargo pelas vidas, é cuidar das vidas, saber como é que elas estão, né? Orar por elas, tal, aquilo que é o evangelho do Senhor, né? Então, nós somos ensinados a isso, né? Nós buscamos isso, né? E, né, eu acho que, assim, eu sou um privilegiado, né, de ter você como meu pastor, né? Depois vem o pastor Wilson, depois o pastor Aloísio.
Eu sou um privilegiado, né, de ter pessoas, sabe, que ainda que elas errem conosco, a questão é a motivação dela, que nem eu sempre falo, eu não acordo de manhã querendo bater no meu filho, disciplinar o meu filho. Mas às vezes eu tenho que disciplinar ele. Mas eu acordo de manhã investindo na vida dele, trabalhando para pagar a escola dele, né, investindo, comprando isso, comprando aquilo, para quê? Para ele, né, avançar, crescer, né, em todas as áreas dele, invisto na vida espiritual dele, orando junto com ele, tudo mais. Para quê? Para que ele, né, e assim por diante. Então eu sempre falo que na videira, eu já falei que crente devia andar, o sapato dele devia ser no joelho, né, para andar de joelho agradecendo a Deus, obrigado. Né? Primeiro porque eu fui salvo, Jesus foi na cruz, né? Olhar para aquela obra da cruz e falar obrigado, Jesus, né? O coração grato, aquilo que você falou, né? Um coração grato, né? Eu acho que as coisas que pode marcar, né, é a questão da identidade e num coração grato, né? Que porque você só disse eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu deixei de ser porco para me tornar ovelha. Só isso aí acho que já é uma boa coisa, né? Entendeu? Verdade, Entendeu? verdade. Entendeu? Nossa, então, muito poderoso. Eu sempre penso, pastor Marcelo, que a igreja, as igrejas locais, elas podem sempre crescer muito. Sempre podem crescer. Mas como podem crescer? Quando existem verdadeiros cristãos com identidade. Saber quem são. Com aquela identidade firmada. E saber que eles foram chamados para um propósito. Então, quando eu vejo que algumas igrejas elas não avançam, não crescem, né? E eu fico pensando, Deus do céu, como que pode acontecer um negócio desse? A grande questão é, a relevância começa com a nossa identidade. Se você sabe quem é, você vai saber o que fazer a todo momento. Então, quando você é um com o seu pastor, é um com o seu discipulador, é um com a sua igreja local, cara, não tem como dar erro. E aí você começa a influenciar, sabe por quê? Porque a unidade faz isso. A unidade não, quando há unidade, não tem como deter ou reter os rios da unidade. Não tem como. Porque quando tem a mesma visão, o mesmo falar e o mesmo espírito, não tem como parar. E aí começa a ser uma igreja relevante, uma igreja que cresce, uma igreja que conquista, uma igreja que avança, porque há pessoas que falam o seguinte, não, eu queria tanto que a minha igreja fosse, era tão bom quando a célula só tinha 5 pessoas, era tão bom quando a igreja tinha só 30 pessoas, porque a pessoa pensa o seguinte, que perdeu. Não se perdeu, não, ganhou. Sabe por quê? Quanto mais a sua igreja local estiver lotada, além dela ser relevante, mais vazio vai estar o inferno. Mais vazio vai estar o inferno. Então, eu tenho uma pergunta aqui, e por isso que eu comecei a falar disso. O que é viver em Cristo? A expressão influenciado e influenciador, né? Porque ou você influencia, ou você vai ser influenciado. Então, nós estamos aqui para influenciar. Então, nós queremos... Não é questão... os pastores só pensam em números. Verdade. Pensamos mesmo em números. Sabe por quê? A quantidade que estiver salva num prédio de igreja vai ser a quantidade menor no inferno. Por isso que esse é o número que nós queremos. Nós queremos de pessoas Estamos saqueando o inferno, né? Que querem fazer a diferença. Sabe por quê? Porque não é possível 40 milhões de evangélicos no Brasil e não fazer diferença nenhuma. Sabe por quê? São irrelevantes. Toda a resposta de Deus está na igreja. A igreja é a resposta para essa terra. A igreja é a resposta de mudança e transformação em qualquer lugar que ela esteja inserida. É a igreja. 40 milhões de evangélicos não fazem diferença. Podemos mudar a história? Claro. Estamos começando agora. É verdade. A verdade, pastor, é que é o seguinte, a grande questão é aquilo que eu falei da identidade. Né? Então, por exemplo, você como um cristão, eu tenho que chegar na minha casa e falar assim, peraí, essa minha casa aqui, o que está habitando nela, o inferno ou o reino de Deus? A minha relação com a minha esposa é panelas voadoras ou é amor verdadeiro? Né? Discos voadores, né? A tampa da panela, né? O prato voando.
né? O que está rolando? Então, quer dizer, peraí, não tá panelas voadoras. Então, vamos mudar isso aqui, né? Então, eu tenho a questão, como é que está a minha relação com o meu filho? Dá para melhorar? Como é que está a minha relação com os meus discípulos? Como é que está a relação com... Então, assim, eu posso melhorar nisso? Eu posso... Então, essa questão de você saber quem você é, você falou desses 40 milhões, é que eu falo que muitos cristãos não sabem quem eles são. Sim, essa é a verdade. Se eles soubessem quem eles são, o que eles representam e quem eles representam, aí a história ia mudar. A pessoa ia olhar e falar assim, não, meu casamento não tá bom, mas peraí, como é que Cristo quer o meu casamento? Então eu vou fazer o que tiver que ser feito para o meu casamento mudar. O meu relacionamento não tá bom com o meu líder. O que eu tenho que fazer para melhorar isso? Qual é a resposta que eu tenho que dar nisso? A parte dele é com ele, a minha parte eu tenho que fazer. Entendeu? Eu tava comentando, eu sei que não é o assunto aqui, mas eu sempre falei, irmão, se um dia você sair da videira, por exemplo, ou da igreja, você vai continuar a dar dízimo? Ou você vai parar? Aí o pessoal fica meio assim, eu falei assim, porque dar dízimo tem a ver com a sua identidade. Porque se você é filho, você é igual ao pai, então você não tem problema com a avareza. Então você vai dar, porque você é filho. Então aonde você, nem que você não esteja mais indo a um culto, mas você tem que prestar o culto. Entendeu? Tem que ir lá e... Entendeu? Então, peraí, se eu não estou indo mais na igreja, já tá bom, estou com problema, mas peraí, por que o meu dízimo agora eu não vou na igreja, não vou dar dízimo, por exemplo, não vou ofertar? Peraí, mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aliás, um crente estar fora da igreja já é algo absurdo, né? Sem comentários. Mas eu dei esse exemplo para eles, né? E agora, nessa época, foi um teste para muitas igrejas, para ver como é que está essa questão. Não é só por conta que a pessoa perdeu o emprego, mas sim por pessoas que às vezes, porque não estavam nem indo no culto, não estavam dando nada. Não estavam ofertando, não estão dando nada. Mas peraí, mas você só dá quando vai no prédio? É condomínio? Não é condomínio. É uma questão de caráter, questão de quem você é. Eu sou nobre, porque eu sou nobre, eu dou. Eu sou filho de Deus. Né? É melhor dar do que receber. Né? Então a grande questão é a questão da identidade. Identidade, o crente saber quem ele é. Né? Ele sabendo quem ele é, pera, eu sou filho de Deus, eu vou me portar como nesse lugar? Eu nunca esqueço de uma vez que eu fui num lugar, no aniversário, e tinha um povo lá que estava andando com a gente que não era muito nosso povo. Que estava caminhando com a gente, estava na nossa igreja, mas não era muito nosso povo. E aí os caras estavam aprontando algumas coisas e era um aniversário. Era um aniversário. E o pessoal estava fazendo umas brincadeiras lá meio estranhas. Aí o pai do aniversariante virou para mim e falou assim, pastor, o senhor precisa educar melhor o seu povo, hein? Nossa. Eu quase fui embora. De vergonha. Porque aquelas pessoas estavam andando comigo, estavam lá, mas elas não estavam andando do jeito que eu ando. Elas estavam no prédio, mas elas não estavam na igreja, entendeu? Sim. Elas não faziam parte da igreja. Iam no prédio, mas não faziam parte da igreja. A igreja não é o prédio. Né? Então, a questão de DNA. Peraí, DNA de Cristo. Peraí, né? O meu pastor gostaria disso aqui, Cristo gostaria. Primeira pergunta, Cristo gostaria disso? Se eu tivesse nessa situação, como é que Cristo faria se Cristo estivesse aqui? E assim vai, porque o nosso alvo é Cristo. Então, quando o meu alvo é Cristo, não é o Brad Pitt, não é a Gisele Bündchen, o meu alvo é Cristo. Cristo é o meu referencial e é a minha identidade. E eu vou viver a vida inteira com ele, não vou viver com o Brad Pitt. É capaz do Brad Pitt nem estar lá comigo, estar lá no inferno. Mas o meu alvo é Jesus, entendeu? Então a questão toda é quem são os seus referenciais? Quem são as pessoas que são os seus referenciais? Essa entendeu? É a pergunta que eu queria fazer para você agora. Quem você observa um exemplo influente na vida cristã? Você. Você é um influente. Eu te conheço, não, vou te falar, eu te conheço há tempo, né? E aí eu vi o teu crescimento. E eu vejo o seu coração. E eu vejo que você muitas vezes errou. Mas o seu coração não era coração de errar, para fazer a coisa errada. Eu vi sempre o quê? Você buscando crescer, você sempre preocupado com a igreja,
você se doando para a igreja, largou o teu trabalho que você tinha, ganhava bem. Hoje você ia estar em matéria de salário muito melhor. Quer dizer, hoje eu não sei como é que ia estar, né, Marcos? Pastor, mas eu não sei. Hoje não dá para falar nada. Mas até fevereiro, né? Até fevereiro, né? Ia estar. Não, mas te chamaram até um tempo atrás, não foi? Uma época aí, não é? Sim, sim. Né? Então para ganhar 4 vezes mais do que você ganhava. Então, quer dizer, peraí, você deixou o mundo para viver a vida de Deus. E isso, para mim, é um referencial. Eu tenho problema com quem não deixou nada para trás. Está entendendo? Não queimou nenhuma carroça lá atrás. Não matou nenhum boi lá atrás. Entendeu? Não largou nada lá atrás para seguir a Cristo. Não tinha nada e tal. Então, não. Eu tenho. Você, poderia estar fazendo isso, mas escolheu fazer isso. Né? E eu vejo na vida dos nossos pastores, todos eles poderiam estar fazendo outras coisas e estão se doando para a obra. Isso é na sua vida. Na vida do pastor Wilson, pastor Ricardo, pastor Aloysio, pastor Naor, né? Você pode ver, você vai conversar com eles lá, poderiam estar sendo prefeito, outro governador, tranquilamente, sendo um dono de uma empresa, presidente de um conglomerado, aí tranquilo. Mas escolheram servir a Cristo. Assim como Paulo, né? Entendeu? Então você vê isso, a pessoa se dedicar, né? Então, por mais que você tenha errado, e eu erro, e todos nós erramos, eu vejo, por exemplo, porque eu sempre falo o seguinte, né? Você vai conhecer um relacionamento quando aquela pessoa entra numa crise. Ou ela deixa de ter dinheiro, ela deixa de ter poder, aí você vai conhecer a pessoa. Por que você está conhecendo as pessoas agora? Né? Você olha o governo agora, o que está acontecendo, você está vendo aí. Quem é contra, quem é a favor, quem está querendo dar golpe, quem não está. Você está vendo tudo. O casamento, você quer conhecer a sua esposa? Fica sem dinheiro. Quer um conselho, meu amigo? Fica sem dinheiro para você conhecer quem é a mulher do teu lado. Né? E quer conhecer você, esposa, conhecer o marido, dá dinheiro para ele. Muito dinheiro, que aí, se ele vai ficar muito gatoso, vai achar que está com burros na água. É isso. Então você conhece uma pessoa nisso, naquela situação de crise. É nessa hora que você conhece as pessoas. Na hora que não tem, na hora que vai lá comer 1 quilo de sal com você, tá junto, né? Então é nessa hora que você conhece quem está do seu lado. Né? Então, verdade. É isso. Obrigado por essa referência aí. Aleluia. Não. Veja bem, Marcos, pastor, é o seguinte, nós olhamos os homens de Deus. Eu olho, existem algumas debilidades na sua vida. E existem muitas qualidades. Eu olho para as qualidades e falo assim, eu quero as qualidades. Verdade. Eu vejo na vida do pastor Wilson a mesma coisa, eu olho na vida de Davi. Davi foi um péssimo pai. Então Davi não é referencial de pai para mim, mas Davi é um referencial de rei, de adorador. Concorda? Então, aleluia, concordo. Nessa, né? Então eu quero um referencial. Peraí, quem que é referencial? Então, peraí, eu olho os defeitos. Peraí, a pessoa tem defeitos, só que o problema é o seguinte, eu vou ficar olhando para as qualidades, eu não vou ficar olhando para os defeitos. Uau, se eu ficar me relacionando com você é o meu pastor, e eu ficar olhando para as suas debilidades, as debilidades suas, os seus defeitos vão sobressair sobre as suas qualidades. Então não é que eu não apago, não, eu sei, eu vejo, mas espera aí, eu vou me relacionar com ele naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Eu vou procurar me juntar com ele e aprender com ele, porque ele tem algo para me ensinar, tem algo para me inspirar, tem algo para me dar uma resposta, tem algo para me falar. E aí, como é que fica? Entendeu? Verdade. Então, eu sempre lembro, uma vez eu fui para... nunca tinha assistido um culto lá na vila, no Bueno, e no domingo de manhã, depois que era a nossa conferência lá, e eu cheguei e fui assistir o culto, que eu nunca tinha assistido lá no Bueno, né? Tem minuto, hein? 1 minuto para acabar. 1 minuto. Ah, não, então vamos orar. Vamos orar. Senão eu falo demais. 1 minuto para acabar a live. É porque tinha uma pergunta para falar. Pode falar. O que você está sonhando, né? O que você está sonhando, o que isso vai influenciar? Eu sonho com uma igreja prevalecente, uma igreja que influencia, com crentes prevalecentes, crentes que vão influenciar. Né? É exatamente aquilo que a gente está falando. Né? O crente que anda buscando ser igual a Cristo. Né? Se o alvo dele é Cristo, ele não vai errar, pode ter certeza. Mas se o alvo dele não é o Cristo, é Netflix,
é o PlayStation, aí pode ter problema, mas se o alvo dele é Cristo, Amém. vai dar bem. 20 segundos, 15 agora. Amados, falar algo para vocês. Muito obrigado, pastor Marcelo. Obrigado pela sua vida. A live foi poderosa. Amém. Desse